Seja bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bendito nosso Senhor que está vivo, que está à direita do Deus Pai e está aqui também. E nós estamos fazendo tudo isso em homenagem a Ele, para o louvor da sua glória. Seja bendito o Espírito Santo, o Espírito da verdade, porque foi pela ação do Espírito Santo que viemos a crer. O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito da verdade que nos conduz para toda a verdade. O Espírito Santo que ilumina os olhos do nosso coração. E como diz o apóstolo Paulo, segundo a carta aos Coríntios, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, aos quais o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Mas bendito seja Deus que nos tem iluminado, e porque nós estamos seguindo a um Salvador que está vivo e que reina para todos sempre. Antes da leitura bíblica, queríamos dar as boas-vindas a todos que nos visitam, abraçar aqueles que nos assistem, dar um abraço especial em Suzilândia, missionária Suzy, está aqui conosco nesta manhã. Ela e Hebe estiveram durante um período de treinamento, outra etapa do seu preparo ministerial, recentemente nos Estados Unidos, e agora retornando à base, às funções. Suzy passou aqui em Recife para dar assistência aos seus pais. Bem-vinda, querida irmã. Também dá a boa notícia de que Paulo Davi, por quem a igreja orou e tem orado, foi bem sucedido na cirurgia, está bem. Nosso irmão Francisco Gueiros, que tinha deixado o hospital e retornado, graças a Deus, saiu do hospital sexta-feira e está se recuperando em casa. 1 aos Coríntios capítulo 15, esse é o grande texto desse dia. Nós lemos na parte inicial do culto até o versículo 34, e nós vamos ler agora do 35 até o final, 58. Então, com aquele mesmo entusiasmo de que nos falou o pastor Sávio, queria convidar você a se colocar em pé, e nós vamos ler alternadamente de 35 a 58. Vamos meditar em cada uma dessas palavras tão preciosas, nessa argumentação de Paulo, que o editor da Bíblia colocou aqui em negrito muito sabiamente: a ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. Então vamos lá, 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Pois assim está escrito: primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é o Espírito vivificante.
O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Agora vamos ler juntos os dois últimos versículos. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz. Obrigado pelas bênçãos que temos recebido, bênçãos espirituais sem medida. A tua palavra diz e cremos, nós, os que estamos em Cristo, já estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Bendito seja o teu nome pela viva esperança, porque a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. Oh, nós te adoramos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Cordeiro de Deus, que nos amou tanto, que sofreu tanto, que deu a sua vida espontaneamente, mas que ressuscitou, que está vivo. Oh, ser adorado, Cordeiro de Deus. E dá-nos a graça de seguirmos os teus passos e de vivermos nossa vida de tal maneira que o teu nome seja glorificado. Abençoa cada pessoa que está nesse santuário, Senhor, cada pessoa que nos assiste, que nos ouvirá. Se porventura houver aqui pessoas que ainda não nasceram de novo, que ainda não foram reconciliadas com o Senhor, que seja hoje o dia da salvação. Se houver entre nós alguém que se desviou dos caminhos do Senhor, que seja esse o dia da volta à casa do Pai. E para todos nós um dia de reconsagração da vida. Ó Deus, conduze-nos aqui em tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sentai-vos, queridos. Eu queria pedir a gentileza de você permanecer com a Bíblia aberta, porque vamos reler alguns desses versículos durante a ministração. Hoje é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, parece que fica uma confusão na nossa mente, não é? Certamente muitas pessoas lhe desejaram durante a semana Feliz Páscoa, quem encontrou-se com você ontem, e quem sabe a gente também retribuiu. Mas é interessante, queridos, percebermos que a Páscoa, essa festa da Páscoa, tem sido contaminada por erros, por equívocos, por superstições, por mercantilismo, né? Há concepções erradas e equivocadas sobre a data. A primeira coisa que eu queria afirmar aqui é que a Páscoa não é uma festa cristã, é uma festa judaica. Isso lhe escandaliza? Vou dizer de novo, sem intenção de lhe escandalizar.
A Páscoa é uma festa judaica. Vem da palavra hebraica, Pessá, que quer dizer passar por cima. Quando o Senhor manifestou o seu juízo contra a terra do Egito, o Senhor deu ordens ao povo através de Moisés, quando instituiu a Páscoa, dizendo: este vos será o primeiro mês, o mais importante. E Deus então deu instruções de que um animal, um cordeiro ou um cabrito, um macho de 1 ano, sem mácula, sem defeito, deveria ser separado por 4 dias. O animal deveria ser sacrificado, e naquela ocasião do Egito, o sangue do animal deveria ser passado sobre os umbrais e as laterais das portas. E eles então iriam comer a Páscoa do Senhor. E a instrução de Deus foi interessante: lombos cingidos, cajado na mão, sandálias nos pés, pão sem fermento, a carne do cordeiro. Se a família fosse pequena, eles deveriam chamar um vizinho e deveriam comer tudo e não sobrar nada. Se porventura alguma coisa sobrasse, deveria ser consumida pelo fogo. Ervas amargas e a observação de pão sem fermento. Deus iria manifestar o juízo, passando por sobre a terra do Egito. E na casa onde não houvesse o sinal do sangue, o anjo da morte ou o juízo do Senhor iria matar o primogênito daquela casa. Eu fico pensando na nossa realidade, quando nossos filhos não querem andar nos caminhos do Senhor, e nós os ensinamos e oramos por eles, e eles não querem andar nos caminhos do Senhor. Eu fico pensando naqueles dias. Imagine o primogênito ou os primogênitos de algumas famílias dizendo: meu pai, eu estou fora. Você que celebra aí a ceia, a Páscoa com minha mãe, com os meus irmãos, eu vou... Será que alguém podia dizer assim: eu vou para o Lollapalooza, né? Eu não estou nem aí para essa coisa. Então, aquele primogênito que não estivesse debaixo do sangue seria morto. É interessante, queridos, que quando Deus instituiu a celebração da Páscoa para o povo judeu, ela representava um memorial para que eles se lembrassem sempre da visitação do Senhor. Como o Senhor, com mão poderosa, rechaçou todos aqueles deuses do Egito e libertou o seu povo. Aquilo era muito sério. Era comum entre as famílias, quando as famílias se reuniam para a ceia, para a Páscoa, geralmente o filho mais novo fazia uma pergunta que ele fazia sempre: meu pai, que rito é esse? E então o pai contava toda a história do Êxodo, porque na verdade, queridos, o povo de Israel esteve durante cerca de 430 anos no Egito, a maioria dos quais sob escravidão. Estava lendo um texto do pastor Mauro Master sobre essa escravidão, e ele dizia uma coisa interessante: o povo hebreu era escravo no corpo, porque eles tinham cesseado a sua liberdade, escravos na mente, porque eles não tinham liberdade para expressar fé no seu Deus, o Deus que se havia revelado aos seus antepassados. Na verdade, o povo hebreu era escravo dos ídolos no Egito, nas suas mais variadas formas, fossem eles ídolos religiosos, culturais, econômicos. E disse Mauro Master, eles não tinham liberdade sequer de serem fecundos, porque houve um momento quando o faraó mandou que todos os recém-nascidos do sexo masculino fossem mortos. No entanto, queridos, o Senhor visitou o seu povo, o Senhor libertou o seu povo, e quando eles celebravam a Páscoa, eles se lembravam: o Senhor com mão poderosa nos visitou e nos libertou. E eles deveriam fazer isso constantemente, se lembrando da libertação de Deus.
Qual é a relação entre a Páscoa e o cristianismo? Na verdade, quando lemos os evangelhos, nós percebemos que o Senhor Jesus, na noite quando foi traído, ele estava comendo a Páscoa com seus discípulos. Jesus era como homem judeu e observava esse rito. Ele mandou que preparassem o cenáculo e todas aquelas providências foram tomadas. Então, a relação que há entre o cristianismo e a Páscoa é porque foi exatamente naquela semana da Páscoa, quando Jesus foi traído, preso, morto e sepultado. Só que quando ele estava comendo a Páscoa com seus discípulos, ele instituiu então um outro rito, um outro sacramento, a ceia do Senhor. Os judeus celebram a Páscoa anualmente e nós celebramos a ceia do Senhor mensalmente. Há igrejas que fazem isso todos os domingos, nós fazemos isso a cada 15 dias. Há igrejas que celebram a cada mês, uma vez no mês. Nós, quando nos reunimos e celebramos a ceia do Senhor, nós estamos falando sobre o sacrifício de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, porque nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então não é coisa de somenos participar da mesa do Senhor, participar da ceia do Senhor, quando tomamos o pão e o vinho que são tirados do seu uso comum e consagrados para essa celebração, nós estamos nos lembrando do sacrifício de Cristo. Assim como os judeus, quando celebravam e celebram a Páscoa, eles se lembram da visitação de Deus, que com mão poderosa os libertou do jugo lá do Egito. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós nos lembramos e celebramos o amor de Deus. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E quando tomamos o pão e o vinho, nós os tomamos como símbolos do corpo e do sangue do Senhor. Nós fazemos isso em memória dele, uma memória cheia de gratidão, uma memória carinhosa, afetuosa. E nós celebramos enquanto corpo de Cristo, membros uns dos outros, família de Deus. E quando o nosso coração pergunta: que rito é este? É porque o Deus vivo cumpriu a sua palavra. Na plenitude do tempo Ele mandou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então nós celebramos a ceia do Senhor, que para os cristãos a ceia substitui a Páscoa. Tanto que você observa o Novo Testamento e não percebe em nenhum momento a igreja cristã celebrando a Páscoa, mas a igreja do Senhor participando da mesa do Senhor. Então, queridos, nós podemos dizer com gratidão e louvor a Deus: Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Como escreveu Paulo aos Romanos, Ele morreu por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, e Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Estava lendo um texto de John Stott, e ele, com muita simplicidade, mas com muita beleza, ele fez 4 afirmações. Ele disse: o nascimento de Jesus foi natural, a sua concepção, porém, foi sobrenatural. Ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Ele disse: a sua morte foi natural, ele morreu na cruz, mas a sua ressurreição foi sobrenatural. E nós estamos aqui, queridos, celebrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 15 é um texto apaixonante, um ensino precioso. Em todos esses 58 versículos nós percebemos da parte do apóstolo Paulo firmeza, nós percebemos da parte dele entusiasmo, ele fala com tanta convicção. E como falou recentemente o pastor Sávio, pregando na carta aos Coríntios, ele diz como Paulo é didático, como ele nos ensina pela ação do Espírito de Deus. E eu quero chamar a sua atenção: se acordou mais cedo hoje,
Então espero que você não durma, que fique acordado aí, fique aí com os olhos abertos, com a Bíblia aberta, não é? E a gente sabe como às vezes os olhos ficam pesados para as coisas de Deus, não é? Isso não é privilégio somente nosso. Lembram-se quando Jesus chamou os discípulos lá no Getsemane? Ele disse: fiquem aqui, orem comigo, vigiem comigo. Mas eles não conseguiam, os olhos estavam pesados. Ele foi mais adiante, depois voltou, estavam dormindo, né? Como é que vocês podem dormir? Vocês não vigiaram nem uma hora comigo, né? Então espero que você fique agora atento. A melhor maneira é ficar com a Bíblia aberta aí, para olhar alguns desses versículos. Pastor Sávio pregou recentemente na segunda carta aos Coríntios, mas falou um pouco sobre a primeira carta. E eu queria só lembrar aqui alguns eventos, né? A natureza da primeira carta é muito diferente da segunda. Na segunda carta ele está defendendo a sua autenticidade apostólica. Aqui ele está escrevendo para responder algumas questões e para corrigir algumas deficiências da igreja, que tinha muitos problemas. E um dos problemas era a influência dessa heresia. Estavam alguns procurando contaminar a igreja, dizendo: não há ressurreição de mortos. Os mortos não ressuscitam, como muitas pessoas continuam pensando assim em nossos dias, e estão iludidas, enganadas, pensando o seguinte: morreu, acabou. Mas não é assim. A Bíblia nos fala de uma alma que é eterna. A morte não é o fim. Então vamos ouvir a instrução de Paulo de forma bem didática. Eu dividi em 6 partes bem objetivas esse capítulo, e eu queria chamar a sua atenção rapidamente. Primeira parte está nos primeiros 4 versículos, então olhe aí na sua Bíblia. Primeira verdade que Paulo diz aqui nessa exposição é que a ressurreição é uma das verdades básicas do cristianismo. Foi dito aqui pelo nosso querido irmão na hora que estava ministrando: tire a ressurreição e nada mais tem sentido. Se Cristo apenas morreu, então se apenas morreu, ele fracassou. Se ele apenas morreu, nós não temos esperança. Se ele apenas morreu, nós estamos perdidos. A ressurreição, porém, é uma das verdades básicas do cristianismo, é verdade central para a pregação. E ele diz aqui nesses 4 primeiros versículos: Jesus morreu pelos nossos pecados em cumprimento das Escrituras. Ou seja, essa morte redentora, essa morte vicária, substitutiva, foi em cumprimento das Escrituras. Outra coisa, Paulo diz aqui: o fato de que Cristo foi sepultado é evidência de que ele realmente morreu. Por isso ele foi sepultado. Mas outro fato que cumpre as Escrituras é a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou e ele permanece vivo. Bendito seja o nome do Senhor. O túmulo ficou verdadeiramente vazio. Segundo lugar, vejam na sua argumentação bem didática, Paulo apresenta uma lista de testemunhas históricas da ressurreição. Rapidamente, entre os versos 5 e 11, nós temos essa lista. Ele fala sobre Cefas, Pedro, os 12, essa era a denominação geral dos apóstolos, obviamente que excluindo Judas, né? Diz que ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e Paulo disse que enquanto estava escrevendo aquela carta, alguns ainda estavam vivos. Mais de 500 irmãos viram-no ressurreto. Depois ele apareceu a Tiago, o meio-irmão do Senhor, filho de José e Maria. E apareceu, como Paulo diz, por último a ele. Ele diz assim: apareceu a mim como que a um nascido fora de tempo, porque eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor. Mas Paulo diz: ele se revelou a mim. Então ele, em segundo lugar, usa esse testemunho de pessoas históricas
que viram o Senhor ressurreto. Terceiro lugar, versos de 12 a 19, ele usando aqui na sua didática um aspecto negativo, ele começa a pensar com a igreja. O que aconteceria se não houvesse ressurreição? Tendo indicado que a ressurreição é central para a pregação e apresentado as evidências de que Jesus ressuscitou, vejam no verso 12 como Paulo expressa aqui um espanto de que alguns deles estivessem negando a ressurreição de mortos. Muito provavelmente, queridos, a razão para isto se baseasse na compreensão grega de que, embora a alma fosse imortal, o corpo era inútil e sem valor. Paulo então passa a enumerar uma série de consequências caso a ideia de uma ressurreição corporal fosse falsa. Vejam, ele enumera aqui pelo menos 6 consequências. Olhem comigo, verso 13. Se a ideia de uma ressurreição corporal é falsa, então Jesus também não pode ter ressuscitado. Se não há ressurreição de mortos, ele diz, então Jesus também não ressuscitou. Verso 14. E se Jesus ainda está morto, não existe nenhuma razão, absolutamente, para a pregação. Ele está dizendo, para que eu pregue e para que vocês creiam. Então vejam a argumentação. Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos pregando em vão, e vocês também estão crendo em vão. Terceiro argumento, versos 15 e 16. Sem ressurreição, o que estava sendo pregado não era apenas inútil, mas representava uma espécie de pacote de mentiras espalhadas por falsas testemunhas. Vejam as consequências. Então, se estamos pregando que Jesus ressuscitou, porém não existe ressurreição de mortos, nós estamos sendo constituídos como falsas testemunhas. Verso 17, quarto argumento. A fé expressa pelos crentes não tinha nenhum valor e seus pecados não tinham sido perdoados. Você imagina o que significa isso? A sua profissão de fé sem ressurreição não tem valor nenhum. E outra coisa, seus pecados ainda não foram perdoados. Quinto argumento. Aqueles que já haviam morrido não estavam com Cristo, mas ao contrário tinham sido destruídos ou estavam perdidos, diz aí o verso 18. Normalmente, quando nós celebramos um culto fúnebre de um servo de Deus, de uma serva de Deus, sempre a gente procura consolar a família, os entes queridos, os amigos, dizendo, essa pessoa está com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas o que Paulo está dizendo, se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã, nossa pregação é em vão, aqueles que morreram em Cristo estão perdidos, qual a esperança deles? E por fim, se isso fosse verdade, que os mortos não ressuscitam, os cristãos seriam dignos de compaixão. Ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Teríamos acordado cedo em vão no dia de hoje. Mas que bom, queridos, que nós estamos aqui celebrando a vida do Senhor Jesus Cristo e a nova vida que há em Cristo Jesus. E então, em quarto lugar, Paulo passa a apresentar o aspecto positivo, desde o verso 20 até o verso 28. Que instrução linda do apóstolo Paulo. E ele utiliza aqui algumas imagens. As imagens nos ajudam a fixar as verdades. Primeira figura que ele usa é das primícias. Ele diz, Cristo é as primícias daqueles que dormem. Quando Deus ordenou, através de Moisés, nós lemos isso lá em Levítico capítulo 23, a lei mosaica exigia que os primeiros grãos colhidos fossem levados ao templo, fossem consagrados, eram as primícias. Aquele ato era um reconhecimento, essas bênçãos vêm de Deus.
Na verdade, Deus abençoou o nosso trabalho, Ele tornou a terra fecunda. Essa colheita toda vem das mãos de Deus, e quando eles levavam as primícias, aquelas primícias representavam toda a colheita que se seguia. De igual forma, Paulo está argumentando aqui, a ressurreição de Jesus é um sinal da ressurreição futura de todos os servos de Deus. Ele é primícias. Então, se ele é primícias, todos os seus seguidores ressuscitarão também. Segunda figura que ele usa, a segunda imagem, refere-se à nova criação. Olhem aí versos 21 e 22. Ele fala sobre o primeiro homem, Adão, e o segundo, ele fala sobre Jesus. Adão pecou e trouxe a morte ao mundo. O que é que faz Jesus? Pela sua morte e pela ressurreição, ele graciosamente reverte as ações praticadas por Adão, destruindo a morte e trazendo de volta a vida. Todos nós sofremos os efeitos do pecado de Adão, porque Adão nos representava toda a humanidade, e por isso todos nós somos pecadores. Antes de termos cometido o primeiro pecado, já éramos pecadores, nós nascemos pecadores. Disse Davi no Salmo 51, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Como o salário do pecado é a morte passou a todos os homens. Mas bendito seja Deus, queridos, que o nosso representante agora é o Senhor Jesus Cristo. E porque Ele já satisfez a justiça do Deus Santo, Ele que nunca cometeu pecado, dolo algum se achou em sua boca, Ele se fez pecado por nós. Ele tomou o nosso lugar. Ele satisfez a justiça do Deus Santo. Ele disse na cruz, ele bradou, está consumado. Ele pagou o preço. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas ele não apenas morreu, ele ressuscitou. E com Cristo, queridos, Paulo está dizendo aqui, especialmente verso 22, um novo poder que nos liberta do pecado e da morte veio ao mundo. E Ele é quem nos vivifica. E de uma maneira muito linda, desde o verso 23 até o verso 28, olha aí, olhe na sua Bíblia. Paulo apresenta uma espécie de processo da ressurreição. Vejam, ele diz: primeiro Cristo, as primícias. Depois aqueles que ressuscitarão quando da sua vinda. E vejam, queridos, a história se movimenta rumo a um clímax. Por isso o povo de Deus é chamado de o povo que tem esperança. É certo que a iniquidade se multiplicará, é certo que o amor de quase todos esfriará, é certo que muitos apostatarão da fé, é certo que muitos negarão o Senhor, é certo que surgirão falsos cristos, falsos profetas. É certo que o anticristo se manifestará. Ao longo da história nós temos vários anticristos, mas o anticristo, o homem da iniquidade, se manifestará. Mas quando nós olhamos para a história da perspectiva do Deus eterno, nós entendemos, como diz aí o verso 28, que a história se movimenta em direção a um clímax. Cristo entregará o reino ao Deus e Pai. E quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, Cristo finalmente manifestará o seu reino visível. O verso 25 diz que todas as forças que se opõem a Ele serão destruídas e colocadas debaixo dos seus pés. Quando Cristo estava na cruz, Ele parecia um derrotado. Diz o texto do Evangelho que as pessoas passavam por ali, meneavam a cabeça, lançavam impropérios, diziam: desce daí, creremos em Ti.
Ou então, se Deus gosta mesmo dele, que venha socorrê-lo. Olha aí, salvou os outros, não pode fazer nada por si mesmo. Parecia um derrotado, mas na verdade ele não estava morrendo como vítima, estava morrendo como Senhor. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para reavê-la. E o verso 26 diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E nós podemos dizer hoje, para a glória de Deus: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Bendito seja Deus, queridos. A história caminha para um clímax. A Bíblia diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje nós estamos ouvindo e o nosso coração dói quando nós ouvimos escarnecedores, zombadores. Hoje nós ficamos tristes e em ocasiões até vamos às lágrimas, ficamos envergonhados quando nós percebemos um falso evangelho sendo pregado, um evangelho sem cruz, sem sacrifício, sem renúncia, um evangelho daquilo que as pessoas gostam de ouvir, não daquilo que Deus diz. O evangelho pragmático, o evangelho das coisas. Ah, queridos, como é triste perceber que há tantos pregadores que estão trazendo vergonha ao nome do Senhor, pregando um outro evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quando os cristãos começam a ser perseguidos, não por causa da cruz, não por causa da fidelidade, mas por causa de sua insensatez. Não são bem-aventurados que são perseguidos porque são insensatos. Não são bem-aventurados que são perseguidos porque praticam o mal feito, mas aqueles que são perseguidos porque amam o Senhor Jesus Cristo, porque pregam a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque procuram na graça dele viver fielmente o evangelho. Mas com todo esse caos, com toda a apostasia, quando nós olhamos para a Europa, por exemplo, o berço da reforma, continente europeu que vem sido varrido pelo islamismo e dominado por uma mentalidade secularizada, igrejas fechadas, igrejas com um punhadinho de gente, pouca gente, alguns, mas bendito seja Deus, porque é um remanescente fiel. E as pessoas simplesmente desprezam a palavra de Deus, desprezam o amor de Deus. Como é triste, queridos, perceber esse caos, a indiferença, a frieza, a dureza do coração. Mas nós precisamos olhar para a história da perspectiva do Senhor. E a palavra do Senhor diz que a história caminha para um clímax. Um remanescente fiel permanecerá. Eu gosto muito dessa doutrina da nossa igreja, a perseverança dos santos, né? Alguns insensatos pensam assim: bem, uma vez salvo, salvo para sempre, então vamos fazer acontecer, vamos viver dissolutamente, uma vez que salvo, salvo para sempre. Quem pensa assim nunca foi salvo, porque não sabe o que significa o sacrifício do Senhor Jesus. Mas a perseverança dos santos, queridos, não depende desses santos, não depende de nós, mas é o Senhor mesmo quem nos sustenta. Ele é quem nos segura, Ele é quem nos ampara, Ele é quem nos dirige. É por causa dEle que nós permanecemos para a glória de Deus. Quinto lugar, vejam, em primeiro lugar, Paulo diz que a ressurreição é algo central para o Evangelho. Em segundo lugar, ele apresenta alguns argumentos práticos, mostrando testemunhas oculares da ressurreição. Em terceiro lugar, ele apresenta os aspectos negativos. Se não houvesse ressurreição. Em quarto lugar, ele fala sobre os efeitos positivos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quinto lugar, ele apresenta aqui um testemunho pessoal, desde o verso 29 até o verso
34. Ele está dizendo aqui que a dedicação ao serviço do Senhor e os riscos seriam inócuos sem a ressurreição. Ele fala um pouco da sua experiência pessoal. Ele diz aqui de Éfeso, nós não sabemos que experiência foi essa, porque lá em Atos não está dito que de fato aconteceu, mas ele fala de uma experiência. Eu em Éfeso lutei contra feras. E se você olhar para a vida desse homem, naufrágios, fustigado com varas, chicoteado, como ele diz na segunda carta aos Coríntios, em perigos entre irmãos, em perigos entre os judeus, na voragem do mar, em fome, nudez, espada. Ele disse aos Gálatas: ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ele está dizendo assim, todo esse sofrimento, tudo isso, toda essa pressão. Tem uma expressão dele na segunda carta aos Coríntios, no 7º capítulo, que ele diz assim: quando chegamos à Macedônia, nenhum descanso tivemos, pelo contrário, lutas por fora, temores por dentro. No capítulo 1 de 2 aos Coríntios, ele diz: não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então o argumento que ele usa aqui é o seguinte: por que eu me exporia a tais perigos se não houvesse ressurreição? E ele chega a dizer o seguinte: se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição de mortos, seria mais sensato aproveitar a vida, como recomendado por um ditado popular: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Queridos, o que é que estamos fazendo aqui, não é? Se ele não ressuscitou, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, vamos viver a vida, não é? A grande questão, queridos, é que ele ressuscitou. E quem pensa assim, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, ouvirá a voz do Senhor: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? E ele faz uma advertência aqui, versos 33 e 34, cuidado com a associação com aqueles que negam a ressurreição de Cristo e aqueles que negam os essenciais da fé. Queridos, isso é uma coisa tão sutil. Tem gente dentro da igreja, não estou dizendo a igreja das graças, igreja, instituição, que não crê nos essenciais do cristianismo, que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que não crê nos milagres de Jesus, que não crê que o Jesus dos evangelhos é o Jesus histórico, que não crê na ressurreição. E Paulo diz o seguinte: as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com a associação com aqueles que negam os essenciais da fé, porque nós não podemos abrir mão dos essenciais da fé. E em último lugar, versículos de 35 a 49, antes da conclusão, Paulo fala sobre a natureza do corpo ressurreto. Ele levanta uma questão que estava sendo levantada na igreja de Corinto: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? E é interessante, queridos, que a resposta a essas perguntas, Paulo estava dizendo, é tão simples, que ele chega a chamar de tolos aqueles que estavam fazendo essas perguntas. Ele está dizendo insensatos, né? Tolos. Ele utiliza então um exemplo corriqueiro, que todos aqueles conheciam muito bem, numa sociedade, em sua grande maioria, agrícola. Eles conheciam bem essa lei da semeadura. Ele usou isso, o Senhor Jesus, do Evangelho de João, está escrito: se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Então a semente é lançada, e depois daquela semente brota uma planta e os seus frutos, né? É interessante que algumas poucas sementes podem produzir uma árvore enorme com tantos frutos. E aí, quando perguntaram com que corpo
nós ressuscitaremos. Então ele esboça aqui, versos 35 a 38, as diferenças entre o nosso corpo atual e o futuro corpo espiritual. Ele fala sobre isso até o verso 49, vejam a linguagem dele. O corpo atual é perecível, é tratado com desrespeito, é fraco. Interessante como a gente vai sentindo isso com o passar dos anos, né? Algumas coisas que a gente fazia muito bem quando tinha 16 anos, 18 anos, quando a gente chega aos 50 e passa de 50, não consegue fazer mais, é incrível isso, né? Esse corpo realmente é perecível, né? É certo que algumas pessoas têm vitalidade, né? Tem gente que tem 80 anos e tem uma vitalidade melhor do que quem tem 50, né? Mas esse corpo é perecível, vai passar. É por isso, queridos, que não se deve cuidar especificamente da beleza plástica externa. Por isso que a Bíblia diz: cuide do homem interior, porque há uma beleza que não desvanece. Por maior que seja a sua beleza, ela irá passar. Chegará um tempo em que não tem botox que dará jeito, não é? Até pessoas ficam deformadas de tanto usar botox, não é mesmo? É esse corpo perecível. No entanto, quando ele fala sobre o corpo celestial, ele diz que ele é imperecível, ele é honrado e ele é poderoso. Todos nós somos semelhantes ao primeiro Adão, pelo fato de sermos humanos, mas olha aí, versos 45 a 49. Na nova criação, nos tornaremos semelhantes a Cristo. O nosso corpo será um corpo semelhante ao do Senhor. Bendito seja Deus por isso. Essa é a esperança viva que há no nosso coração, queridos. Concluindo, e a conclusão está aqui nos versos 50 a 58. Ele faz uma conclusão e uma aplicação, como Paulo é muito didático. Primeiro, ele fala sobre um mistério. Nem todos morreremos, dormiremos, mas transformados seremos. E Paulo fala muito bem sobre isso na primeira carta aos Tessalonicenses. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor. Queridos, esse dia será glorioso para o povo de Deus. No entanto, será um dia terrível para os ímpios, os incrédulos. Um dia de choro e ranger de dentes. Será um dia glorioso. Você imagine o que diz a Bíblia: os que estivermos vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor, e diz a Bíblia, estaremos para sempre com Ele. Paulo disse, é um mistério, mas é uma realidade. Segunda verdade que Paulo nos ensina aqui: a necessidade de gratidão. Verso 57. O nosso coração deve estar cheio de gratidão, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos e nos deu a vitória. Então, por que estamos aqui hoje, 7 da manhã? A gente poderia ter dormido mais, chegado aqui às 9, mas nós estamos aqui celebrando a vitória do Senhor, porque temos um coração cheio de gratidão. Nós estamos dizendo, bendito seja o teu nome, Senhor, pela viva esperança. E em último lugar, que é a aplicação que quero fazer nesta manhã, são desafios práticos que nós temos aqui no verso 58, que é tão conhecido. Crendo firmemente que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, é assim que cremos, não é verdade? Crendo firmemente que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Primeiro desafio prático: sejamos firmes e inabaláveis. Na nossa caminhada aqui, na nossa peregrinação, há lutas, suor, lágrimas, dores, perdas, decepções, lutas. Lembrando a expressão de Paulo, lutas por fora, temores por dentro. Mas ele está dizendo o seguinte: uma vez que Jesus ressuscitou, sejam firmes, inabaláveis. Na hora da dor, na hora da luta, quando a vontade é retroceder, quando a vontade for de jogar tudo para cima, desistir, permaneçam firmes, inabaláveis, porque Ele está vivo, Ele reina,
Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Ele está no controle de todas as coisas. Lembrando daqueles queridos irmãos nossos que estão presos lá no Senegal. A diplomacia brasileira, uma crítica que é muito lenta mesmo. Lenta mesmo. Nossa diplomacia fica fazendo alianças com quem não deveria fazer. E não age. É lenta. Não apenas esses dois servos de Deus estão lá presos, mas em muitos lugares do mundo cristãos estão presos. E o Espírito Santo tem consolado o coração deles, dizendo: fiquem firmes, permaneçam inabaláveis, porque o Senhor está vivo, Ele reina, Ele está vivo. Segundo lugar, segundo desafio prático: sejam totalmente devotados na obra do Senhor, pois nenhum trabalho realizado no Senhor será em vão. Está dizendo o seguinte: primeiro, tudo o que fazemos e tudo o que fizermos deverá ser feito para o Senhor. Quando irmãos trabalharam preparando o café da manhã, que vamos tomar daqui a pouco, antes de tudo fizeram para o Senhor. Quando presidimos uma sociedade interna da igreja, é para o Senhor. Quando trabalhamos em um ministério da igreja, em primeiro lugar é para o Senhor. Não é para agradar ninguém, não é para a nossa glória, não é para que haja reconhecimento, não é para que a gente ganhe uma medalha de honra ao mérito, nada disso, é para o Senhor. Quando a gente se reúne para cultuar, é primeiro para o Senhor. Eu vou porque senão o que é que vão dizer de mim, né? Que eu não fui. Não, não é isso, a motivação não é essa, é para o Senhor. Sejam abundantes. Os irmãos que trabalham na mídia, que se dedicam, que tem que fazer a manutenção de cabos e que tem que dar tudo certo para que as coisas funcionem, que trabalham, que todo mundo vai embora para casa e eles continuam trabalhando aqui, é para o Senhor. Ligar esses aparelhos de ar-condicionado, em primeiro lugar, para o Senhor. Para o Senhor. Sejam abundantes, totalmente devotados na obra do Senhor, pois no Senhor o vosso trabalho não é em vão, porque nós estamos fazendo para um Senhor que está vivo, nós estamos fazendo para Ele, para o louvor da sua glória. Então que nesta manhã seu coração seja renovado, fique cheio de esperança, porque Ele está vivo. Quem sabe você está passando agora o momento pior da sua vida, mais doloroso, mais difícil. Usando a expressão de Paulo, você está vivendo aquilo que é chamado de o dia mau. Mas eu quero lhe dizer em nome do Senhor, mesmo estando você passando pelo dia mau, tenha bom ânimo, porque Ele está vivo. Ele está vendo, Ele está ouvindo, Ele está agindo, Ele está cuidando, Ele está vivo. Ele está sentado à direita do Pai, está intercedendo por nós. Então que Deus lhe dê bom ânimo e graça, e a Ele seja a glória. Amém.